Continuando, sobre as instruções x86, eu separei aqui um pequeno subset, um pequeno subconjunto das instruções x86, que eu posso explicar por cima algumas delas, mas boa parte delas nós vamos ver na prática mesmo. Tanto quando nós fizermos nosso laboratório, nós formos debugar os binários, quanto vocês podem estudar por si próprios. Nós temos a instrução move, que vai mover, né, já diz, move de dados em si, dado para o registrador, da memória para o registrador, dados imediatos, etc. Lea, que é como move, só que em vez de mover em si o conteúdo, ele faz um ponteiro para aquele conteúdo. Ou seja, quando você tenta mover o que está apontado por um endereço, na verdade você está movendo o endereço em si, que ele faz um ponteiro. É uma maneira fácil de fazer ponteiros de ponteiros, por exemplo. Push e pop, que quem estuda a estrutura de dados conhece, é para mover na pilha, né, para operar a pilha. Push coloca no topo da pilha, pop remove do topo da pilha. Add, sub, mul e div, isso daí já é autoexplicativo. Né, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Nós temos também as operações, algumas operações lógicas binárias, como o OR, o AND, o XOR, o NEG, o NOT. A diferença entre o NEG e o NOT é que o NOT é o complemento de 1 e o NEG é o complemento de 2, dado um número. Nós também temos o jump, que é um pulo incondicional, ele sempre vai colocar, vai mudar o fluxo de código para o local que você quiser. O call, que é parecido com o jump, mas é usado em funções, que ele vai chamar a função em si. Ele vai transferir o controle para a função, mas tem algumas diferenças que nós veremos mais à frente. O ret, que é usado para, no fim de funções, retornar para, para a função que chamou ele, né, para o código que chamou aquela função. Nós temos também o CMP e o test, que são de comparação. Nós vamos ver mais a respeito deles também mais na frente. Mas eles, quando você utiliza um desses mnemônicos, uma dessas instruções, ele vai setar o registrador e flags. Aí você pode utilizar, a partir disso, algum desses jumps, por exemplo, que esses são chamados JCCs, jumps condicionais. Enquanto que o jump em si, ele é incondicional, ele sempre vai pular, esse vai pular dependendo das flags que estão setadas no iflags. Jump se for igual, jump se for zero, se a flag zero estiver setada. Jump se não for igual, jump se não for zero. Menor que, menor ou igual, e assim por diante. Bem, tem uma lista enorme de, dos jumps. Eu até deixei aqui para vocês verem, né? Um pouquinho sobre esses jumps. É importante vocês conhecerem eles, como eles operam. Isso é um estudo aprofundado que não dá para eu simplesmente falar aqui. E assim continua. Essas instruções são só uma pequena parte, uma ínfima parte, né, do conjunto de instruções do x86. Aí vem a pergunta: como o meu código em C vai ser executado? Como eu construo um código em C e ele é executado magicamente no meu computador? Bem, vocês viram que o computador só vai reconhecer impulsos elétricos, que esses são gerados, né, a partir de instruções que o processador executa. Então nós temos que fazer com que nosso código em C ou qualquer outra linguagem de alto nível vire instruções. E é para isso que existem os compiladores. Compilação. Ou interpretação, como em algumas linguagens, ou então as duas, né? Como no nosso amado Java.
O código em alto nível deve passar por um processo que o transforma em algo compreensível pelo processador. E é assim que acontece. O processo de compilação, né? Não é só o processo de compilação, aqui é todas as etapas unidas, compilação, montagem e ligação chamado, né? A linkagem. Aqui você escreve um código-fonte, por exemplo, em C, né? 2 códigos-fontes em C. Depois você chama um compilador em C, por exemplo, o GCC, e ele vai gerar, se tudo estiver correto, um código em linguagem de montagem. Ele vai transformar o seu código em C em um código de linguagem de montagem. Claro, você que não programou muito em C, só fez as atividades mesmo de programação da faculdade, muito provavelmente quando você usava o GCC, você colocava lá o "-o", né, e já gerava o binário. Mas internamente o GCC faz isso, faz todo esse processo, porque ele é uma suíte, né, de compilação. Depois que você tem o código em linguagem de montagem, você usa o montador para transformar ele em código objeto, que esse código objeto, além do formato que ele vai ter, né, específico, formato, por exemplo, ELF, que caracteriza um binário Linux, por exemplo, ou então PE, que é um executável do Windows, ele aqui vai conter os códigos, o código de máquina em si, vai ter as instruções lá codificadas em código de máquina. Depois nós vamos passar por um processo chamado link edição, né? Que é a linkagem desses códigos objetos, ou seja, vou unir eles em um único executável. Também utilizando outras bibliotecas, caso eu utilize, né? O processo de link edição vai unir tudo em um único executável. Aqui eu coloquei um slidezinho sobre a comparação do código C com Assembly. Você pode visitar esse link aqui, godbolt.org, que é um site que permite que você compile um código com uma linguagem escolhida, junto com compilador e plataformas, sem a necessidade de configurar um ambiente todo para isso. Ou seja, se eu quero ver como é o código de um ARM, eu consigo fazer isso. Eu quero um ARM em C++. Esse sitezinho permite fazer isso. E a gente também vai ver um código em C e em Assembly, né? x86, sintaxe Intel, né? Para entendermos melhor como esse processo todo ocorre. Nós iremos ver a comparação de código em C com Assembly. E aí surgem algumas dúvidas. Como as variáveis são criadas em Assembly? Como uma função é chamada? Como é que eu retorno um valor em Assembly? Só eu recomendo vocês irem no site, quem sabe programar, né, no caso, testar lá, ver como é que ele funciona, testar várias opções, para vocês irem se familiarizando um pouco com a linguagem de máquina, né? Quer dizer, linguagem de montagem. No caso, o código que eu vou mostrar aqui a vocês foi feito em C, nesse compilador, nessa versão, com essas flags, "-m32", "-o0", que é para gerar um código em 32 bits, sem otimização nenhuma. E aqui está o código em C que eu fiz e o código em Assembly. Então, a partir de agora nós podemos analisar o código em C e o Assembly, né? As diferenças e as semelhanças dos dois. A primeira coisa que vocês conseguem notar é que o nome das funções viraram labels em Assembly. Labels são nomes, né, referências para determinada parte do código. Por exemplo, isso daqui, essa label referencia essa linha de código. E essa label referencia essa linha de código. Como se eu tivesse escrito ela abaixo, né, no caso. Uma coisa que vocês podem notar é, no caso, referências à pilha. Por exemplo, todos aqui estão referenciando posições na pilha. Lembrem que o EBP é
ele gerencia a pilha também, né? Então eu estou pegando o endereço de EBP-4 e colocando nesse endereço, né, apontado por esse endereço, o valor 1. E aqui eu estou colocando o valor 2, que é similar às variáveis, se vocês forem notar. Ou seja, variáveis locais só são localizações na stack, só são espaços que estão com algum valor na stack, algum espaço alocado na stack. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, int d recebe 0, nesse outro é o endereço de EBP menos 8. Vocês vão entender por causa o porquê disso aqui não ser um mais, né? Já que eu estou alocando espaço, por que isso aqui não é um mais, né? Vocês também podem notar que isso aqui não está essas três primeiras linhas e essas duas últimas, né? O leave e o ret, elas não estão no código. Esses são chamados o prólogo e o epílogo da função. Eles vão construir o que chamamos de stack frame. O stack frame é usado para guardar os dados transitórios que nós iremos, porventura, utilizar em uma função. Por exemplo, a alocação de variáveis, vocês viram que é feito, que algumas funções também, né, realizam a alocação de variáveis. E nós não queremos que isso fique, digamos, no mesmo quadro que a função que chamou ela, porque pode acontecer algo e, por exemplo, essa função conseguir modificar o que foi feito aqui. Isso pode gerar inconsistência no sistema. Então, o prólogo vai criar um stack frame, digamos assim. Ele vai reservar o espaço para um stack frame novo, salvando o anterior. E o epílogo vai restaurar o anterior, porque nós não precisamos mais do stack frame criado aqui. Porque o stack frame vale para a chamada da função, né? Uma chamada da função. Vocês podem ver também que, apesar que a stack é a pilha, nós também estamos referenciando diretamente o endereço dela, sem precisar de pushes e pops. Porque a pilha que implementamos aqui, ela tem dois ponteiros, então, e eu posso fazer alocações diretas a ela. Eu poderia colocar aqui SP também. Claro, tem a diferença que um é a base e outro é o ponteiro para o topo. Mas se EBP e ESP forem iguais, aqui eu poderia simplesmente trocar por ESP, né? Mas o mais recomendado é utilizar o EBP para referenciar variáveis. Então a gente pode seguir aqui no código, né? No caso, aqui eu só vou criar um stack frame, reservar espaço na pilha, né? Com a instrução sub. Eu vou fazer o A, né? Colocar int A recebe 1. Então vou reservar 4 bytes, por isso que aqui é 4. Eu estou diminuindo 4 por causa que o valor de um inteiro em si são 4 bytes de memória. E eu coloco esse valor 1 através da instrução move nesse endereço. Depois eu aloco mais 4 bytes, ou seja, eu diminuo mais 4, né? E coloco o valor 2 lá. Depois vocês estão vendo que tem os pushes. E depois eu chamo a função. Depois eu adiciono a ESP8. Né? Que a gente vai ver tudo isso. Vocês vão entender melhor com os próximos slides. Depois, nós estamos vendo que ele está pegando o valor que está em EAX e está colocando em outra variável. Isso aqui é o C, né, no caso. É o C, porque eu estou alocando mais uma variável int C. E estou fazendo com que ele receba a soma de A e B. E aqui vocês já podem ter uma noção de como o processo da chamada de uma função retorna um valor. E aqui vocês já podem ter alguma noção de quem está retornando o valor em C, né? Porque aqui eu já estou alocando mais um valor. Como vocês viram,
eu sempre aloco um valor a mais, né? E a primeira variável é o A, que eu estou criando, a segunda é o B e a terceira é o C. Então ele vai estar nesse endereço aqui. Menos 4, menos 8, menos 12. E o EAX está retornando esse valor da função soma. Nós veremos mais à frente como ele faz isso. Aqui nós temos um outro código simples para a gente analisar, melhor que seria o prólogo e o epílogo, né, no caso. O prólogo seriam essas duas linhas. Não tem o subsp por causa que eu não estou declarando nenhuma variável aqui, então não preciso alocar espaço prévio na pilha de execução. Então essas duas funçõezinhas aqui são o prólogo e isso aqui é o epílogo. Às vezes aqui pode ter POBBP, pode ter o leave. Isso depende de como o compilador vai tratar isso. Voltando para a teoria, sobre as variáveis, como as variáveis são criadas, onde elas vão ficar, eu posso dizer para vocês que elas residem em diferentes lugares da memória. Depende de como elas foram criadas, qual a sua funcionalidade, qual o seu tempo de vida chamado, né? Variáveis globais, que são aquelas que podem ser acessadas em todo o código. Geralmente pertencerão à seção de dados, .data, ou dados read-only, .rawdata, .rdata. Dentro, claro, isso aqui é falando já dos arquivos em si, né? Do arquivo binário. Um arquivo binário tem seções dentro dele. Seções que delimitam, essa é a seção de dados e essa é a seção de código. Porque se vocês notarem, tanto o código em si, que são as instruções, né, o código de máquina, tanto eles quanto os dados são bytes puros. E como diferenciar isso? Então eu diferencio através das seções. Eu digo que essa seção aqui só tem dados, então eu armazeno só dados nela. Então não vou tentar executar algo nela. No caso, um dado estaria na seção .rawdata ou .rdata, né? Caso ele fosse uma constante, como const em C, por exemplo. E caso as variáveis não estejam inicializadas, elas podem residir nessa seção, .bss, que ela abriga os dados não inicializados. Variáveis locais. Como elas têm um curto período de vida, elas deverão ser gerenciadas pela stack. E geralmente, variáveis globais, elas ocupam espaço físico dentro de um binário. Já variáveis locais não, porque elas são tratadas pela stack. Só na execução que seus endereços são conhecidos. Variáveis obtidas usando memória dinâmica. Seus dados estarão na estrutura da heap. Isso significa que os dados das variáveis criadas dinamicamente estarão em uma estrutura fora da stack. Estarão em uma estrutura altamente dinâmica, que geralmente ela é referenciada, né? Ela é criada, ela é gerenciada através de funções como malloc, calloc, free e por aí vai.